Fala pessoal, beleza? Eu vou falar para vocês aqui sobre, tá? Nivelamento geométrico, tá? E especificamente, né, a gente tem aqui o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto, tá? Nivelamento geométrico composto são vários nivelamentos geométricos simples interligados por uma estaca de mudança, tá certo? Então, o que a gente tem? Olha só, a gente tem a representação em perfil, tá? Representação aqui em perfil. Opa. Então a gente tem a representação aqui em perfil e em planta, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês o seguinte. Imagine que, né, representação aqui em perfil, vou colocar aqui como uma representação aqui no plano vertical, tá? E aqui no plano horizontal, tá? O que a gente tem? Vamos supor, tá, que o terreno natural tenha essa configuração aqui, ó, perfil, tá? E eu vou realizar aqui o estaqueamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então o relevo aqui, a topografia do meu terreno nessa seção tem esse comportamento, tá? E para realizar o nivelamento, eu vou colocar o meu nível, tá, topográfico em algumas posições. Então, por exemplo, na primeira posição do instrumento, ele vai ficar aqui, ó, tá? Meu instrumento vai ficar nessa primeira posição. E aí eu vou ter o que? O meu plano de visada, tá? Eu vou instalar ele, vou nivelar, ele vai gerar um plano de visada. E esse plano de visada vai o que? Interceptar as miras colocadas nos pontos, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que acontece aqui, ó? Eu não consigo fazer a leitura, por exemplo, de uma mira colocada aqui no ponto 4 a partir desta posição do instrumento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o aparelho de lugar. Então mudei o aparelho de lugar, tá? Que é meu nível topográfico. Eu vou ter outro plano de visada, né? Então daqui você já vê o seguinte: toda vez que você realizar a mudança da posição do instrumento, você tem um novo plano de visada, tá certo? Aqui não daria para fazer, por algum motivo não daria para fazer a leitura aqui do ponto 6, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, mudar o nível de lugar. Então vou colocar aqui nessa posição, vai gerar aqui um novo plano de visada, tá? E eu vou colocar a mira aqui no ponto 6. Então tá aqui. Então eu tenho o meu nível topográfico numa posição A, numa posição B e numa posição C, tá? E essa representação aqui é o que normalmente a gente encontra, né? Não significa que os pontos estejam alinhados, tá, com o nível topográfico, tá? Não necessariamente isso ocorre. Então, aqui, olha só. Quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho um plano de visada, que normalmente também é chamado de altura do instrumento, tá? Eu tenho as leituras de mira, lembrando que essas leituras de mira,
ela pode ser, olha só, leitura ou divisada aqui, a leitura aqui, ó, visada de Ré. A leitura aqui, visada, vante, intermediária e leitura de vante, mudança. Tá? Então tem essas leituras de mira aqui, ó. Leitura de Ré, vante intermediário, vante mudança. A leitura de Ré é a leitura que eu faço num ponto que eu conheço a cota, tá? Então, eu conheço aqui a cota do ponto 1. Então, a leitura executada no ponto 1 é chamada de leitura ou visada de Ré. A leitura, né, avisada de vante, no caso sendo uma vante intermediária, vou colocar aqui, ó, vante de mudança, tá? Vante de mudança. Eu teria aqui uma vante intermediária e uma vante de mudança, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma Ré, vante intermediária e vante de mudança, tá certo? Então, pessoal, o que a gente tem? Olha só, a gente tem essas três visadas, né? Que eu tenho uma visada de Ré, uma visada que é uma vante intermediária e uma vante de mudança, tá certo? Então aqui, ó. Aqui, olha só, para esta posição aqui do instrumento. Então aqui seria uma posição A. Essa aqui uma posição B. Eu tenho aqui uma leitura de Ré, tá? Uma visada de Ré. Aqui uma visada de vante intermediária e aqui uma visada de vante de mudança. Repare que eu vou mudar o aparelho novamente de lugar a partir dessa do ponto 5, porque a última visada que eu fiz dessa posição foi no ponto 5. Mudei o aparelho de lugar, C. Então eu tenho aqui uma visada de Ré. E por fim aqui, uma visada de vante, tá? Essa vante aqui é uma vante de mudança, porque toda última visada que eu faço é chamada de vante de mudança, tá certo? Tá, então, sabendo disso agora, eu tenho uma representação aqui em planta, tá? Como que isso daqui tá lá no terreno, tá? Você vai estar desta forma. Vou colocar aqui, ó, só. Minha planta, tá? E vou colocar a posição do nível, tá? A posição do nível. Então, vou colocar aqui, ó, a posição do nível. Vou colocar aqui esse elemento aqui, ó. Então, essa posição A do nível. Repara, da posição A eu fiz uma visada aqui no ponto 1. Eu tenho uma leitura aqui no ponto 2. Uma leitura no ponto 3. Tá? Então, eu vou representar aqui, olha só, do ponto A, eu fiz uma leitura de Ré em 1, uma leitura de vante, que é uma vante intermediária, em 2, e uma vante de mudança em 3. Depois, mudei o aparelho de lugar. Coloquei nessa posição B. Eu faço a pontaria no ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5. Tá? Então, olha só, dessa posição eu faço uma leitura de Ré no ponto 3, uma vante intermediária no ponto 4 e uma vante de mudança no ponto 5. Depois vou mudar o aparelho de lugar novamente, tá? E aí
Vou colocar aqui, olha só, o aparelho nesta posição, faço uma leitura em 5 e o avisado aqui no ponto 6, tá? Que no caso é um avante de mudança. Então eu teria o seguinte, ó, nessa nova posição do instrumento aqui no ponto C, agora na posição C qualquer, faço uma leitura de Ré no ponto 5 e uma leitura de vante de mudança no ponto 6, tá certo? Então a configuração lá no campo é esta, tá? Eu tenho, novamente, coloquei o aparelho numa posição A, faço uma leitura no ponto 1. Ponto 1 vai ser Ré, porque eu conheço a cota dele. Depois faço uma avisada aqui no ponto 2, uma leitura de mira, né? No caso, avante vai ser um avante intermediário. Aqui, avante, no ponto 3 é um avante de mudança. Repara o seguinte, com exceção da última estaca, toda vez que eu tiver um avante de mudança, eu tenho duas leituras, uma de Ré e uma de vante. Tá? Uma de vante dessa posição anterior e uma de Ré da posição seguinte. Tá certo? Repara, vante de mudança, então eu teria o seguinte, as estações, os pontos 3, 5 e 6. Tá certo? Então essa representação em planta. E eu tenho também que saber o seguinte, olha, como que eu vou, como que se diz? Como que eu vou organizar os dados de campo, né? Vou organizar os dados de campo da seguinte maneira, né? Vou organizar numa tabelinha, tá? E eu vou colocar aqui essa tabela da seguinte forma. Eu tenho as estacas, né? No caso, estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nivelamento geométrico, não importa que a posição do que você vai colocar o nível topográfico, tá certo? Então tem as estacas. Eu tenho as leituras de mira, sendo que eu tenho uma visada aqui de Ré, eu tenho uma visada de vante aqui, sabendo que essa vante pode ser intermediária e de mudança, tá? Essa vante pode ser intermediária e de mudança. Então aqui, ó, vou aqui, então vante eu posso ter de dois tipos, tá? Sendo, opa, aqui eu tenho a minha altura do instrumento, tá? Ou vou colocar aqui, ó, plano de visada. E aqui eu tenho as cotas, tá? As cotas do terreno. Beleza? Como que eu iria preencher a caderneta aqui, ó? Né? Estacas. Estacas eu tenho estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem aqui, ó, estaca 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na estaca 1, por exemplo, eu teria uma leitura o quê? De Ré. Opa, na estaca 1 também eu tenho uma cota, ó. Então tem informação aqui que eu não vou, a princípio aqui eu não vou preencher, não vou colocar valores, tá? Mas eu tenho uma cota aqui, ó, vou marcar só a posição. Eu tenho uma informação aqui, tá? Nesta posição. Na sequência desse vídeo eu coloco os valores numéricos. Então, o que acontece? Na estaca 1 eu tenho uma cota, então tem essa informação aqui. Então na estaca 1 eu tenho uma leitura que é uma visada de Ré. Então eu tenho uma leitura nessa posição. Na estaca 1 eu tenho uma leitura. Depois eu faço uma visada
no ponto 2. Então no ponto 2 eu faço uma visada. Então é uma visada de vante. É uma visada intermediária ou de mudança? Olha, depois dela tem alguma leitura? Tem. Então é uma visada intermediária, tá? Visada intermediária. Então vem, marco aqui um xizinho. No ponto 3, eu tenho uma visada? Tem, de vante, ó. É uma vante o quê? De mudança. Então marco uma posição aqui, ó. Tá? Para essa posição A. Depois mudei o aparelho e coloquei nessa posição B aqui, ó. Eu faço uma visada de ré no ponto 3. Então vou até mudar a cor aqui, olha só. Vou mudar aqui, ó. Então, na nova posição do instrumento, eu faço uma visada de ré no ponto 3. O que isso significa? Olha só. Antes disso, eu fiz uma... Só para falar, ressaltar aqui, ó. Eu tenho uma cota no ponto 1 e tem uma leitura de ré no ponto 1. Então, eu consigo calcular o plano de visada. Então, tem um plano de visada aqui, ó, que é calculado. Quando eu peguei aqui, olha só, e mudei o aparelho e fiz uma leitura de ré, eu vou calcular um novo plano de visada, tá? Toda vez que tiver aqui, olha só, com exceção do primeiro, uma ré e uma avante de mudança, eu tenho um novo plano de visada. Tem um plano de visada, tem um plano de visada à altura do instrumento. Depois, eu faço uma leitura de vante no ponto 4. No ponto 4 é uma vante intermediária ou de mudança? É uma vante intermediária. Então, marco aqui a posição. Depois do ponto 4, eu fiz uma leitura no ponto 5 dessa nova posição. Tem uma vante de mudança. Então, uma vante de mudança. Agora, olha só. Depois da leitura no ponto 5, eu mudei o aparelho de lugar. Mudei o aparelho de lugar e vou fazer o que? Olha só. Eu faço uma leitura de ré no ponto 5. Então, olha só. Aqui eu tenho ré e vante no ponto 5. Então, o que eu tenho? Um novo plano de visada ou nova altura do instrumento. E por fim, eu tenho uma leitura no ponto 6, que é uma vante de mudança, tá? É uma vante de mudança. Então, repara o seguinte, com exceção do primeiro, tá? Ó, com exceção do primeiro, você tem um plano de visada. Você tem um plano de visada aqui. Depois, eu tenho ré e vante de mudança. Ré e vante de mudança gera um novo plano de visada ou nova altura do instrumento. Repara aqui de novo, olha só. Ré e vante de mudança. O que eu tenho? Um novo plano de visada ou nova altura do instrumento. Tá certo? Aqui eu tenho que cota mais ré, plano de visada ou altura do instrumento. Tá certo? O que eu tenho mais aqui? Eu tenho que plano de visada menos altura de menos vante de intermediário no ponto 2 dá a cota do ponto 2. Plano de visada menos a leitura de vante de mudança no ponto 3 dá a cota do ponto 3. Cota do ponto 3 mais a leitura de ré no ponto 3 dá o novo plano de visada, nova altura do instrumento, que é essa daqui. Altura do instrumento menos a leitura de vante no ponto 4 dá cota no ponto 4. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 5 dá cota no ponto 5. Tá? Cota no ponto 5 mais a leitura de ré dá o novo plano de visada. Então, no plano de visada menos a leitura de vante no ponto 6, que é o vante de mudança, dá cota do ponto 6. Então, assim eu consigo calcular as cotas e os planos de visada. Tá certo? Que eu tenho mais? Como que eu confiro essas contas aqui? Como que eu vou verificar, tá? Que a gente pode chamar de prova de cálculo. Prova de cálculo. Eu quero saber o seguinte: será que os cálculos que eu executei aqui estão corretos? Isso não tem nada a ver com a qualidade do levantamento, tá? Tem sim. Você tem que pode fazer, olha só, somatório aqui de ré menos somatório de vante visada, tá? A vante de mudança, tá? Somatório de ré mais menos, né? Somatório aqui da leitura de vante de mudança tem que ser igual a cota final menos a cota
inicial. E aí, você tem também que a cota final tem que ser igual o que? Olha só, se eu pegar aqui essa cota inicial passar para cá, vai ficar o que? Cota inicial mais somatório de que das visadas de ré menos somatório das visadas de van de mudança, tá certo? Então isso aqui é para verificar se esses cálculos aqui que você fez das cotas dos pontos, né, que você vai calcular a cota do ponto 2, você vai calcular a cota do ponto 3, do ponto 4, do ponto 5, do ponto 6. Será que esses cálculos aqui estão corretos? Para verificar isso, você tem que fazer essa prova de cálculo aqui, tá certo? Então no próximo vídeo eu insiro aqui os valores numéricos e calculo aqui com vocês. Só para deixar melhor aqui exemplificado, né, explicado, eu tenho que essa daqui é a estação, tá? A estação aqui que eu coloquei o meu nível, estação aqui do nível, tá certo? Aqui esses pontos aqui são os pontos visados, tá? E essas aqui são as leituras de mira, as leituras na mira, tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.